Olá, meus alunos, para vocês, né, que sejam bem-vindos à nossa primeira aula remota, né? Os alunos aqui do sexto ano A e B, eu sou o professor Edmar Tertuliano, de Ciências, né? Ciências, vocês vão estar aqui um tempinho comigo para suprir essa necessidade, já que nós estamos presencial, né, mas estamos em aula remota e fazendo o melhor para você. Nós vamos falar sobre o quê? Um pouco a terceira apostila que eu mandei para vocês, terceira atividade, vocês vão acompanhar aí, né? Onde nós vamos falar sobre o esqueleto humano, que é responsável. Apesar de ser assim, um nome, né? Um pouco assim meio feio, esqueleto, uma coisa magra, coisa feia, mas é de fundamental importância para todos nós, né? O nosso esqueleto, né? E vamos falar com definições, né? Porque assim, a definição. Então, o que é o esqueleto? O esqueleto humano, né, como vocês estão vendo aí, é o quê? É uma estrutura formada por vários ossos e cartilagens que permite, entre várias outras funções, a movimentação do nosso corpo. O esqueleto humano é do tipo endoesqueleto, ou seja, ele é interno, né? Realmente, nossos ossos são por dentro. Imagina que fosse por fora. Eita, igual os insetos, era muito feio, né? Endoesqueleto. Uma vez que se encontra no interior do nosso corpo, sendo formado por mais de 200 ossos, não diz que é 16, 200 e pouco, não estou aqui para discutir, né? Ou mais, sei que são mais de 200 ossos. E você sabe que a importância, né, do nosso esqueleto é para essas mobilidades, essa cartilagem, que é um tecido, né, flexível, resistente, onde permite, né, assim, vários movimentos, né? O esqueleto humano ele é dividido em duas partes. Aqui. O axial e o esqueleto apendicular. O que quer dizer isso, né? O esqueleto axial é uma forma de eixo, né? Uma forma central, onde consiste mais de 80 ossos na cabeça e no tronco do corpo humano. Ele é composto por três partes, né? A cabeça, a caixa torácica e a coluna vertebral. Esse é o esqueleto axial, também caracterizado pela função de sustentação do corpo. Ou seja, ele é um eixo, onde as outras partes, né? Você vê as outras partes vai se acoplar, vai se juntar a ele para dar essa mobilidade que nós temos, né? Então ele é o que? É o axial e apendicular. O apendicular é uma parte assim, é uma parte que se acrescenta, são os outros se anexam a ele, juntos a ele. Reúne os ossos dos membros superiores e inferiores e os elementos de apoio, denominados assim cíngulas, né? Que os conectam ao tronco, ou seja, se junta ao tronco. A estrutura é formada pelo esqueleto apendicular, axilar e sustentação na movimentação do corpo. Aí você observando aqui essa figura, você vê, né? Essa parte que está aqui em vermelho caracteriza o axial. Enquanto a parte que está à sua esquerda, né, você vê que estamos aqui, os membros superiores, inferiores, a clavícula, né, tudo em o quê? Aí quando se junta essa parte que está aqui, no esqueleto, no centro aqui, você percebe que ele, né, forma um todo, um dependendo, se completa. Então o apendicular, o esqueleto axial, que o axial é a base, e onde o apendicular forma o quê? Um conjunto completo, dando essa mobilidade que nós temos, né? E os ossos do crânio? O crânio apresenta ossos que, em sua maioria, estão juntos em virtude das articulações imóveis. E agora, imóveis? Uma coisa imóvel é uma coisa que não se movimenta. Então você vê o seguinte: então, são os ossos estão relacionados com sua função importante do organismo, como a proteção do encéfalo e o processo da fala, da mastigação. Essa última função é a possibilidade pela presença da mandíbula, ou seja, o único osso, né? O osso que se articula no crânio são as mandíbulas. Esse movimento que você faz de mastigar, abrir a boca e fechar, né? O restante, você vai observar aqui no próximo desenho, na próxima imagem, que eles são imóveis, não se movimentam, né? Olha só. Para você ter uma ideia, você vê essas fissuras aqui no meio do crânio, no lado, né? E por trás. E são articulações, porque articulações são o quê? As junções de dois ossos, né? Quando a gente pensa em articulação, pensa logo em movimento. Mas o único que se movimenta são o quê? São as mandíbulas aqui, que o resto são fixos aqui. Ele não se movimenta. Então, veja a imagem, né? Não se articula entre si, com exceção da mandíbula no processo da mastigação. Então, esse é quem faz o único movimento que faz os ossos do crânio, né? E na coluna vertebral, as vértebras são ossos que formam a coluna vertebral.
entre uma vértebra e outra, encontramos os discos intervertebrais, os quais atuam como um verdadeiro colchão entre cada um desses ossos. Ou seja, as vértebras são aqueles ossinhos sobrepostos um sobre o outro, que dá o quê? Essa mobilidade para fazer muitos movimentos. E quando ele diz que se encontra assim nos discos intervertebrais, o quê? Quase como um colchão, como amortece os impactos, para evitar que um osso rale no outro. Imagine só, você quando tem um problema de coluna, principalmente a hernia de disco, você fica machucando, você vai se desgastando esses discos. Então vai causando muitas dores. Isso é muito complicado. Então, esses discos intervertebrais, eles atuam amortecendo os impactos, né? Auxiliando que ajuda na coluna, essa mobilidade. E na coluna vertebral, observamos também 7 vértebras cervicais, que ficam aqui perto do pescoço, né? A torácica, 5 lombares, sacro e coxa. A sacro é formada pela fusão de 5 vértebras, ou seja, pela junção, elas se uniram e formaram que essa região sacro. E também, enquanto a coxa, né, é formada pela fusão de 4 ossos. Aquela pontinha final, lá no finalzinho da coluna vertebral, você encontra o quê? Uma pontinha lá, um ossinho lá, que é a junção desses 4 ossos, 4 vértebras, né, onde chama-se região coxa. Até eu brinco de dizer que parece que nós já fomos animais de rabo, né? Parece até que foi um rabinho que foi extinto, né? Isso é brincadeira, né? E você pode observar aqui, está bem detalhado aqui na imagem, né? A divisão da cervical, da torácica, da lombar e a região cóccix, né? Isso é super interessante. Então, meus amigos, então é isso, né, que eu fiz para vocês, né? E no próximo vídeo eu postrei mais detalhadamente para vocês a atividade. Então é só para você dar uma revisão sobre todo o material que foi feito. Obrigado e um abraço a todos.